O Vasco acabou de ser eliminado da Copa Sul-Americana. Campeonato que o nosso presidente Pedrinho falou lá no início da temporada que era o grande objetivo do Vasco, conquistar a Copa Sul-Americana, e o Vasco foi eliminado na primeira fase, a gente pode dizer, porque a gente caiu nos playoffs, nem chegamos a jogar as oitavas de final. Perdemos de 5-1 no agregado para o poderoso Independiente Del Valle. E aí, aonde o torcedor do Vasco vai colocar a cabeça agora? Porque já são anos e anos e anos com o Vasco passando vexames nacionais, agora um vexame internacional. O Vasco mais uma vez mancha a sua história, mancha a sua imagem internacionalmente falando para outras pessoas de outros países que acompanharam esse confronto entre Vasco e Independiente Del Valle. Um jogo de hoje no qual a gente ia saber que era um placar praticamente impossível, mas a gente acredita porque somos torcedores. A gente acreditaria se o Vasco tivesse perdido de 10-0 no primeiro jogo, a gente ia acreditar que o Vasco tinha chance de virar. Porque não é pelos jogadores, não é por conta do time ser bom ou não, é pela camisa do Vasco, porque a gente torce e ama esse clube. E hoje a gente acreditou realmente que daria para o Vasco conseguir esse resultado. O Vasco até inicia bem a partida, tem uma chance ali com o Verratti, que o goleiro deles faz uma grande defesa. O Vasco tem mais algumas possibilidades com o Ryan. Tem outra cabeçada também com o Verratti, mas era um time do Vasco muito com a posse de bola. O time do Independiente Del Valle todo atrás, marcando, fechadinho, tirando os espaços do time do Vasco. E o Vasco com muita dificuldade de fazer essa bola realmente entrar ali no meio da defesa do Del Valle. O Vasco tentando jogar muito pelas laterais, principalmente com o Paulo Henrique. Já que o Vitor Luiz, né, que é o jogador que é o reserva imediato do Lucas Piton, é horroroso. Se o Piton já é ruim, o Vitor Luiz é pior ainda. O Vitor Luiz é inaceitável o Vasco em pleno ano de 2025 ter o Vitor Luiz como seu lateral esquerdo. É pedir para jogar a Série B. A partir do momento que o Vasco contrata o Vitor Luiz, não era nem para ter contratado. Um jogador acostumado a brigar por rebaixamento e ainda coloca ele hoje em campo. Cara, colocasse um moleque de 15 anos que estivesse subindo das categorias de base, mas não coloca o Vitor Luiz, porque esse moleque de 15 anos, você não sabe se ele vai mal, se ele vai bem. O Vitor Luiz, tu já sabe o que esperar. Porra nenhuma. É só esperar merda atrás de merda. É um jogador inútil que o Vasco sustenta ele no seu elenco. É um jogador que suga o Vasco. Claro, suga o Vasco, mas com aval do presidente Pedrinho, do Felipe, de toda a patota dele ali de vagabundos, que essa é a palavra que a gente tem pra dizer. Porque o estresse que a gente tá passando com o Vasco é absurdo. Então o Vasco tem essa escalação com o Hugo Moura improvisado na zaga. Não tem zagueiro, né? Tem o Luiz Gustavo que poderia ter jogado, mas ele optou pelo Hugo Moura. E aí nem foi algo que comprometeu o resultado pro Vasco. Mas é muito fraco, né, cara? Tu pega assim o João Vitor, é um zagueiro completamente... que não tem como ser zagueiro, ele não tem força para ser zagueiro, ele perde duelos. É um zagueiro que se complica, que sente pressão, que não aguenta. Então não era nem mais pro João Vitor estar no Vasco, mas ele tá até o momento. A janela de transferência está aberta, o Vasco não vai contratar nenhum zagueiro e vai até o final da temporada jogando com o João Vitor na zaga. E aí, será que vale a pena pro Pedrinho realmente o Vasco não contratar jogadores? Beleza, não tem orçamento, mas caso o Vasco caia para uma segunda divisão, o Vasco vai ter um orçamento reduzido mais ainda para a próxima temporada. E aí fica a dúvida, né, pro nosso presidente. Vale a pena? Que é isso aí. É João Vitor, é um Vasco sem meio de campo, é um Tietê que tu vê que tenta, né, que ainda tem uma certa qualidade a mais do que os demais. Hoje foi o melhor em campo do Vasco, o Tietê. Um Jair, lento toda a vida, pouco se apresenta no campo de ataque. Até tem qualidade técnica, mas não tem intensidade para jogar. Aí tu vê um time do Vasco com o Nuno tentando o primeiro tempo todo, né? O Nuno e o Tietê tentando fazer algo e o restante dos jogadores estragando as jogadas. Tu vê um Ryan que agora tá com a mania. Não sei se é coisa do Diniz, mas toda a bola que ele pega de média ou longa distância, ele tá batendo pro gol e tá queimando muitas jogadas que poderiam ser mais úteis pro time do Vasco. Ele tá pegando o tempo todo e queimando esses chutes pro gol e tá até um pouco se perdendo com isso. É claro, uma hora ou outra ele vai acertar, se ele continuar tentando, mas ele queima muita jogada do Vasco. Jogadas que poderiam ser desenvolvidas de uma forma melhor. O Vasco tem no seu ataque um centroavante. O Verratti fez o gol hoje, mas perdeu 2 gols, né? Perdeu não. Um gol ele perdeu. O outro gol ele até cabeceou certo, o goleiro fez uma grande defesa. Mas o Vasco tem no seu ataque um centroavante que não sabe jogar com os pés, cara. Você, para jogar futebol, você tem que saber jogar. Por exemplo, o centroavante do Independiente Del Valle é bom no jogo aéreo e é bom por baixo.
é muito mais completo que o nosso centroavante, custa muito menos com certeza de salário mensal para eles. Porque não vai lá buscar o centroavante do Independente Del Valle, Spinelli. Deu um trabalho danado para a defesa do Vasco. Tudo bem, a defesa do Vasco não é parâmetro para nada, né? É uma defesa que se você pegar um futebol amador, eles vão tomar ali uma pressão. Pode ter certeza disso. Mas você não pode ter como sua alternativa no ataque somente um cara que é um caneludo absurdo, que é o Verratti. Ah, não fala do Verratti, irmão. É o que eu sempre falo aqui pra vocês. Enquanto vocês forem acostumados com merda, vocês nunca vão poder ver algo bom no nosso time. A gente quer pegar do Paulo Henrique, é um lateral que tem muita deficiência técnica. Às vezes não consegue dominar uma bola, às vezes não consegue passar, não tem um passe em profundidade. E a gente é pegado com isso daí, né, cara? Porque a gente tem um carinho, porque a gente torce pro clube, a gente tá todo dia ali vendo esses caras jogar praticamente, acompanhando o dia a dia deles. A gente queria que eles fossem bons, só que quando eles pegam um embate contra outros times que são minimamente organizados, eles não conseguem desenvolver nada. E aí o Vasco sequer ganha o jogo do Independente Del Valle. Cara, se fosse pra ser eliminado, que fosse pelo menos ganhando o jogo, pô. Pelo menos dando, assim, um alento pra essa torcida. Ah, cara, final de semana contra o Inter talvez a gente ganhe. O time até que jogou bem. Não foi isso que aconteceu no jogo de hoje. Fez até um primeiro tempo razoável. Um segundo tempo eu até entendo a desorganização do time tentando fazer o gol de qualquer maneira. Mas não pode ser assim. E aí, cadê o nosso presidente pra colocar as caras? Cadê o Felipe, né, também pra colocar a cara? Ninguém. E aí, sabe o que vai acontecer final de semana? Provavelmente a gente vai perder pro Internacional lá no Beira-Rio. Qual é a chance da gente ganhar? Esse time do Vasco cheira a fracasso. E são tantos anos de sofrimento que a gente para e pensa, o Vasco já mudou tantos jogadores, o Vasco já mudou de treinador, o Vasco já mudou de tudo. E parece que nunca nada dá certo. Será que não é algo espiritual com o nosso Vasco da Gama? Porque nada dá certo, meu amigo. E aí você vai falar, ah, não acredito nisso. Tá bom, você pode não acreditar, mas eu acredito. Porque não é possível. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Qualquer coisa, pode vir um jogador bom realmente pro Vasco, os caras vestir a camisa do Vasco, parece que ou ele vai ter uma lesão grave, ou ele vai começar com o tempo a jogar mal, vai perdendo seu futebol, e nada dá certo para desenvolver nesse clube. É muito difícil a situação do Vasco da Gama mais uma vez. Começa a nossa luta contra o rebaixamento em busca dos 45 pontos. E a nossa única esperança é o Vasco ser vendido para alguém que tenha dinheiro, que queira fazer um bom futebol, e que coloque o Vasco novamente entre os times que vão brigar lá em cima. É nossa última esperança, um investimento vindo de fora. Alguém que compre a SAF do Vasco. Só que isso parece que nunca acontece. E nós torcedores não sabemos em que pé está isso. Se tem alguém interessado, se tem alguém negociando, a gente não sabe. A gente fica sem saber. E a gente fica sem uma perspectiva para esse médio, curto prazo. Até para longo prazo também eu não acredito mais em nada. Porque já são mais de 20 anos que o Vasco está em reconstrução, segundo os nossos presidentes. E nesses 20 anos o Vasco só se endivida mais, só fica pior a situação. E acreditar em quem nesse momento? Não tem uma felicidade, cara, pra gente comemorar. Uma felicidade sequer, a gente não pede muita coisa, cara. Você vê que a torcida do Vasco, ela comemora uma vitória como se fosse realmente algo muito grande. Porque a gente não tá realmente acostumado com essas coisas. A gente ganha um jogo aqui, a gente passa 3 jogos sem ganhar e ganha outro. E aí toda vitória pra gente fica empolgante. É triste, cara. É triste o que acontece com o Vasco. Eu só quero, assim, que antes que eu morra, algo assim do tipo, eu possa um dia ver o Vasco forte. Vasco campeão, um Vasco brigando por algo. Porque a nossa vida passa rápido demais. A gente vê esse time não dá alento nenhum ao seu torcedor, cara. Pro Vasco recomeçar do zero. Cara, recomeça o Vasco da última divisão. Porque da forma que tá, não dá. Pelo menos você vai deixar o torcedor um pouquinho sem sofrer. Porque a gente ama esse clube. Nós amamos esse clube. O resto não. E hoje o Vasco fez mais um jogo estressante pro seu torcedor. Quem torce pro Vasco, irmão, com certeza você tá com seu cortisol lá em alta. Você fica estressado de noite antes de dormir. Você tem que aguentar muita zoação, e você nunca pode revidar, porque o nosso time parece que nunca sai dessa draga. Eu só queria abrir aqui meu celular e ver a notícia que o Vasco foi vendido, que eu nunca mais vou ver a cara de Felipe, de Pedrinho. Que quem comprasse o Vasco, fizesse uma limpa no elenco, irmão, só sobraria ali uns 3, 4 desse elenco. De resto, mandava todo mundo pra puta que pariu. Na moral, some todo mundo do Vasco, do goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Hugo Moura, Lucas Piton, Vitor Luiz, Tietê, Jair. Irmão, some todo mundo do Vasco. Recomeça do zero essa porra.
Do jeito que tá, não dá. Mas é isso aí. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Sem alento, cara. O mais difícil é isso. Se a gente soubesse que tem um prazo, tipo assim, vamos aguentar mais 2 meses, mais 3 meses, mais 5 meses, e vai ser vendido o Vasco, vai ter um alento pro torcedor. Mas não tem isso, sabe? Isso é o que mais machuca o torcedor do Vasco. Inadmissível a situação desse clube.